Agora deu. Se lembra de Paulo Marçal, né? O coach que disputou a prefeitura de São Paulo, que a gente fizemos até cobertura e tudo. Agora tá surgindo uma nova polêmica. Paulo Marçal batiza Graciane Barbosa. Conhece ela, a esposa, ex-esposa do Belo, participou da Fazenda recentemente. Simplesmente batizou ela e ela pagou 20 mil reais. Mas lembrando, meus irmãos, o pecado está em batizar. Segundo, o pecado está em a pessoa batizar sem estar liberta. Segundo, a pessoa que está batizando não tem autoridade e não é pastor. E terceiro, pagar um absurdo por um batismo que é de graça. Tudo isso hoje neste vídeo. Mas antes, você que é novo, se inscreva neste canal, dê uma machadada de like e uma metralhada de inscrição, tá bom? Vamos para o vídeo. Este vídeo está repercutindo porque Graciane Barbosa, ela aceitou Jesus, né, numa igreja aí, e simplesmente ela foi se batizar. E adivinha quem batizou ela? Pablo Marçal, o coach, né? Mas lembrando, meu irmão, Pablo Marçal não é pastor, não tem cargo eclesiástico e não faz parte de nenhuma denominação. Até exato momento eu não sei, né? Mas pastor ele não é, né? Só pode batizar pastor tendo uma igreja e ser pastor realmente de verdade. Segundo, o batismo é algo exclusivo de Cristo. Você não pode cobrar uma pessoa quando fosse batizar, porque batismo é arrependimento de pecados. E outra, ela simplesmente batizou e teve que pagar uma bagatela de 20 mil reais. Se a moda pega, imagine a situação que o Brasil e o escândalo que está na igreja. Será que Paulo Marçal tem permissão? Ele não é pastor, meu irmão, não tem cargo eclesiástico. Vai lá e batizou uma mulher sem ter um cargo eclesiástico, sem ser pastor e sem ser dono de uma denominação, né? Exatamente isso é a polêmica que está surgindo em torno de Paulo Marçal, o coach, né? Vamos ver esse vídeo e dar a nossa opinião no final. Veja esse vídeo aí juntamente comigo. Decidiu batizar no método B? Porque o batizado do arrependimento. Titi na área. Ei, 1h da manhã, vou batizar o povo aí. A galera tá te esperando. O cara chega num carrão desse. Não é pastor, meu amigo, né? Embora eu tenha feito a campanha para Marçal aí, mas o caba tá errado. Olha o carrão que ele chega, batizar sem ser pastor. Se a moda pega, meu irmão, imagina quantos espíritas macumbeiros batizam o povo aí em exceção. Aí não dá, né? Realmente aí o coach batizando pessoas sem ser pastor e sem ter um poder eclesiástico de qualquer maneira, meu irmão, aí não dá, né? Realmente aí não dá. Glória a Deus. João 3,5, que é assombroso pra mim, o que abriu minha visão, que Jesus fala assim, eu já mostrei pra vocês lá no IP, que é aquele que não for batizado, eu asseguro vocês, aquele que não for batizado não tem acesso ao reino. For batizar de qualquer forma leva à condenação. Tem de pessoas aí que estão sendo enganadas, né, meus irmãos? Acho que o batismo é só aceitar Jesus e pronto. Meu amigo, tem que ter simplesmente uma apostila, né? Tem que realmente a pessoa antes de se batizar, graças a Deus, se aceitou Jesus, não está nem liberta, vai descer as águas, meu irmão. O batismo é coisa séria, a pessoa tem que se libertar, a pessoa tem que realmente, aí, antes de se batizar, ter 3, 5 meses se preparando, né, se libertando das coisas mudando. Não é pegar a pessoa e simplesmente jogar na água e pronto. A salvação não é isso, meu amigo. Você está cobrando para batizar pessoas, você está liberta. Realmente aí é complicado, meu amigo. É por isso que Cristo diz que surgirão falsos profetas e falsos cristos, como ele aqui, meu amigo. Embora eu tenha apoiado ele, mas realmente ele está errado. Batizando pessoas sem estar libertas e olhar, cobrando por isso, já é um absurdo. Imagine cobrar
para batizar pessoas. E vejo o tanto de pessoas aí realmente sendo enganadas, manipuladas. É um absurdo. É por isso que a Bíblia diz que até, se possível, os escolhidos serão enganados, né? Vigiai e orai para que não sejam enganados, né? A salvação é mais do que isso. Imagine, meu irmão, cobrando 20 mil para batizar. Imagine aí, pregando a palavra de Deus, né, meu irmão? Você está debaixo de uma unção, de uma frequência poderosa desse movimento. Na hora de descer essas águas, você vai acionar essas duas coisas na sua vida. Fala assim comigo: eu me arrependo dos meus pecados e assumo publicamente a minha amizade com Jesus, Espírito Santo e com Deus vivo. Eu desconecto da criatura para viver uma nova vida. Eu sou filho amado, desejado por Deus. Eu desconecto desse passado. Todas as coisas são novas. Cadê, meu vestimento, né? Cadê? Olha só as críticas aqui. Olha essas críticas. Virou modinha agora se batizar, né? Lê a Bíblia nos stories e a fé se as obras para Deus não vale nada. Exatamente isso. Graciane Barbosa se batizando nas águas, sem estar liberta, fazendo academia, mostrando o corpo, botando silicone, mostrando as peitolas para fora, mostrando a bundex para fora, toda no pecado, e se batizando. Porque agora, meu irmão, virou realmente uma palhaçada, né? A pessoa realmente se batizar sem estar liberta e sem ter comunhão com Deus, achando que Deus é realmente isso. Um batismo totalmente errado, um batismo escarnecedor, e ainda cobram 20 mil reais. Quem foi que escolheu? Quem foi que nomeou o Pablo Marçal como pastor? Ninguém. O Pablo Marçal tem igreja? Não tem. Ele é pastor? Não é. Até porque o batismo, meu irmão, é de arrependimento, né? Não é você aceitar Jesus e estar ali perto. Hoje tem crente de qualquer maneira, né? Tem crente que dança forró, tem crente que dança quadrilha, tem crente que fuma maconha, tem crente que bebe cerveja, tem crente todo desmantelado que acha que o evangelho é palhaçada, é um circo, que esses são os verdadeiros picaretas nesse circo. Aonde o evangelho está tomando proporção gigantesca neste momento, que você vê que pessoas realmente aí têm escarnecido do evangelho, como se o evangelho fosse um picadeiro e os pastores fossem palhaço de aceitar qualquer abominação, né? Você acha que Deus realmente concorda com isso, né? Com essa falcatrua onde as pessoas se batizam, Batizado. Dessa maneira, Pablo Marçal, como se o evangelho fosse escarnação, o evangelho fosse picaretagem, porque você não tem cargo eclesiástico, você não é pastor, para batizar ninguém, Pablo Marçal. Isso se chama escarnação, você está escarnecendo do evangelho de Cristo Jesus. Se a moda pega, imagine quantas pessoas estão se batizando aí, né? Como se o evangelho fosse banal. E Cristo nos ensina que para se batizar precisa ser arrependimento de pecados. O verdadeiro batismo tem que ter arrependimento. Em primeiro lugar, sim, o verdadeiro batismo, como diz que na Bíblia, é um batismo de arrependimento. Batismo bíblico é um ato de obediência a Cristo Jesus. Arrependimento é o reconhecimento da própria condição de pecador, desejo sério de abandonar o pecado. O que é o batismo bíblico? João Batista no deserto gritava: arrependei-vos. Batismo é um testemunho público de fé em Cristo e do arrependimento, obediência a Cristo. Jesus foi batizado embora não tivesse pecado para cumprir toda a lei. Arrependimento do Espírito Santo, batismo em água seguido do batismo no Espírito Santo. Ou seja, para batizar precisa estar liberto, transformado, não de qualquer maneira. Aí você vê palhaçadas como essa, pessoas cobrando para batizar outras e o evangelho está sendo escarnecido. Realmente aí você vê a patifaria. Graziane Barbosa dizendo que aceitou Jesus, não teve transformação, não teve libertação, não teve nada. E agora paga 20 mil reais para batizar como se Cristo Jesus fosse uma patifaria. Né? Realmente não tem nada. Daqui a pouco ela está rebolando aí, mostrando as peitolas e para todo mundo tá tudo bem. Não tá.
Evangelho é muito mais que isso. Tem homossexual, lésbica, pastor, brinco, sapatão e que tá tudo escombado e acha que tudo bem. Meu amigo, uma coisa é você dizer que é crente, outra coisa é você, quando você morrer, você entrar no céu, que é muito difícil, né? Muito difícil, né? Tem tanta igreja por aí, portas abertas, homossexuais, a maior exclamação e acha que Cristo Jesus é um cabaré. O Evangelho de Cristo é salvação e libertação. Uma coisa é você pregar, outra coisa é quando você morrer, você ser levado para o céu. Então, meu irmão, este é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Mas antes, eu te peço, você que pulou de paraquedas, não se inscreveu, vai lá, se inscreva, é de graça, tá bom? Deixa o seu like aqui no lado esquerdo, onde tem um dedinho de like, vai lá, deixa a sua opinião. E aí, o que você achou? Você acha um absurdo o Pablo Marçal ter batizado ela sendo aquele, né, pastor? E ainda mais, meu irmão, profanando o Evangelho de Cristo Jesus, como se fosse uma mercearia que você batiza e você vai ter que pagar. E ainda mais cobrando 20 mil reais. Deixe nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo. Fui. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, porque o negócio está bastante sério.